Olá, vamos conversar sobre uma coisa que, olha, muita gente sente. A gente se dedica demais ao trabalho, né? Mas e o nosso crescimento pessoal? Como é que fica? Quando a carreira vai bem, mas a gente sente que ficou para trás como pessoa, tem alguma coisa errada aí. Vamos entender juntos como virar esse jogo. Essa frase é de parar para pensar, né? Ela bate fundo, porque resume uma verdade muito comum. A gente coloca toda a nossa energia, o nosso tempo, o nosso foco, tudo na carreira. Mas e o desenvolvimento pessoal? Onde é que ele entra nessa equação? Parece que fica esquecido. Então vamos mergulhar nisso. O centro do problema é exatamente este. Aquela sensação de vazio que aparece quando a carreira decola, mas a pessoa por trás dela parece que não saiu do lugar. É um paradoxo bem típico dos nossos tempos. É um ciclo que muita gente conhece bem. Acorda, já responde e-mail, corre para cumprir prazo, tenta agradar todo mundo. E quando a gente vê, entrou num looping que consome tudo. O esforço é gigante, mas aquele progresso interno, sabe, aquele que realmente conta, ele simplesmente não acontece. E aqui vem o ponto mais importante. A solução não é jogar tudo pro alto e largar o emprego. Não mesmo. É sobre começar a investir na gente de novo. Na nossa confiança, na nossa paz de espírito, nos nossos hábitos. É simplesmente parar de desistir da gente em nome do trabalho. Só que para investir na gente, primeiro a gente precisa entender o que está no caminho. E na maioria das vezes, o maior obstáculo de todos é um velho conhecido. O medo. Quem nunca ouviu essa vozinha interna, né? É a voz do medo. Ela é especialista em nos convencer a ficar bem quietinhos na nossa zona de conforto, trocando todo o nosso potencial por uma falsa segurança. Ela nos paralisa com um monte de pau e se negativos. E aí vem a pergunta que vira o jogo. A contrapergunta que muda tudo. Ela tira o foco do medo de errar e joga a luz na certeza do arrependimento. E essa pergunta dói mais, porque a verdade é que não tentar machuca muito mais do que qualquer falha. Olha só que interessante essa comparação. O risco é uma possibilidade, uma coisa que pode ou não acontecer. Agora, o arrependimento, esse é um peso garantido. É aquilo que a gente carrega por não ter tentado. O medo nos mantém presos, mas é o arrependimento que tira o sono. Isso aqui muda completamente a perspectiva. O medo não é um inimigo que a gente tem que evitar. Ele é um sinal de que estamos saindo da zona de conforto, pisando em território novo. E é justamente aí, nesse lugar desconfortável, que a vida de verdade acontece. E aqui as coisas se conectam. Coragem não tem nada a ver com não sentir medo. Pelo contrário, é sentir o medo e mesmo assim dar o próximo passo. É isso que separa quem cresce de quem fica estagnado. É decidir que o medo não manda mais no jogo. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, agora que a gente alinhou a mentalidade, vamos para a prática. A mudança de verdade não acontece com grandes saltos, mas com pequenos passos consistentes, dia após dia. É aqui que a disciplina se torna a nossa melhor amiga. Pensa assim, ó. A motivação é como o tempo. Uma hora tá sol, outra hora chove, ela não é confiável. Já a disciplina é a ponte entre os nossos sonhos e a realidade. É a decisão de agir hoje para construir o amanhã. Não importa o humor do dia. E como se constrói essa disciplina? O segredo é começar pequeno. Pequenas vitórias diárias. Tipo completar um exercício, ler 10 páginas de um livro. São essas coisas que reconstroem a nossa confiança. Cada pequena promessa que a gente cumpre para si mesmo é mais um tijolinho na construção do autorrespeito. E o pulo do gato é este. Não se trata de ser perfeito. Se trata de acumular, fazer uma coisinha certa todos os dias cria um efeito bola de neve gigantesco com o tempo. É a consistência e não a intensidade que transforma de verdade. Mas às vezes, mesmo com disciplina, a gente se sente preso, sabe? Como se estivesse andando em círculos. Isso acontece por causa de uns padrões invisíveis, uns hábitos e pensamentos que nos sabotam sem a gente perceber. Vamos dar uma olhada nessas paredes. Essa sensação de estagnação raramente tem a ver com as circunstâncias de fora. Tem tudo a ver com esses padrões internos. A zona de conforto, a voz da autodúvida, até os ambientes que nos puxam para baixo. Tudo isso forma paredes invisíveis que, enquanto a gente não enxergar, não nos deixam sair do lugar.
pensar. E aqui tem uma verdade muito, mas muito importante. Aqueles pensamentos e hábitos que nos trouxeram até o ponto em que estamos hoje. Eles já deram que tinham que dar. Para ir mais longe, a gente precisa de novos estímulos, novas ideias, novas formas de pensar. É impossível criar um futuro diferente usando o manual do passado. E quando a gente começa a quebrar esses padrões antigos, vem uma tensão, um desconforto. É fundamental entender que isso não é um sinal para voltar atrás. Muito pelo contrário. É a prova de que estamos no caminho certo. É o som do sistema antigo se quebrando para dar espaço para o novo. E no fim de tudo isso, qual é a grande recompensa? Chegamos na parte mais importante, eu acho. Não se trata de conquistas externas, mas uma mudança interna muito profunda. Essa comparação aqui, ela é muito clara. Muita gente vive na armadilha de buscar validação fora, esperando a aprovação dos outros. A autoconfiança, por outro lado, é construída de dentro para fora, com ação, com consistência. Uma é frágil e passageira, a outra é sólida, inabalável. E olha, autoconfiança não tem nada a ver com arrogância ou achar que você é perfeito. É aquela certeza calma, silenciosa, de que não importa o desafio, a gente é capaz de aprender, de se adaptar e de crescer. É uma confiança construída na resiliência, não na ausência de falhas. E para fechar, fique esta reflexão. Um dia, quando a gente olhar para trás, não vamos lembrar dos momentos seguros e confortáveis. Vamos lembrar das vezes em que, mesmo com medo, tivemos a coragem de dar um passo à frente. São esses os momentos que nos mostram que somos muito mais fortes do que imaginamos. E essa talvez seja a jornada mais valiosa de todas. Obrigado por assistir e até a próxima.